Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. E eu começo esse podcast falando que não deixe com que referentes inerciais e exteriores a você alterem o seu estado psíquico. E essa é um conhecimento para mim mesmo, já que isso aqui é individual, isso aqui é um produto de uma mente autista que acaba por vezes se importando demais com o mundo exterior e não se atendo a coisas internas que podem ser passíveis de controle. É que eu não consigo necessariamente incorporar os conhecimentos. De certa forma, o sábio é aquele que, baseado em toda a genética, aquilo que é inato dentro dele, ele usa os conhecimentos a favor do que é possível dele fazer. Tipo, isso é sábio. Você dizer que você deve se ater àquilo que você pode controlar e deixar com aquilo que você não pode controlar. Como eu falei, a realidade é inexorável. Se você for capaz de amar os fatos, amor fati, tudo é importante para o seu crescimento pessoal. Porque, de fato, o verdadeiro conhecimento que a gente obtém é que tudo aquilo que é exterior a gente, que o nosso estado psíquico volta por um desejo ao mundo exterior, no fundo sempre reflete algo, um dado psicológico por trás. E se você for tentando abrir essas esferas, tentando ampliar, os átomos da realidade psíquica, eu acho que é um anseio além do desejo. Porque o desejo é a sua consciência voltada para o mundo exterior. Mas por trás disso tá o anseio por algo, o anseio de alguma coisa. No sufismo, né, que é a religião islã, do amor a Deus, eles veem de modo benéfico o anseio. Então, o anseio é uma abertura para você poder conseguir concretizar coisas para você chegar mais próximo do divino. Porque no início havia uma união entre você e o divino, e você foi apartado. Todas as coisas que acontecem derivados disso é meio que um anseio. Não sei, eu posso estar falando coisas equivocadas sobre essa religião, porque eu não me aprofundei de fato. Eu só vi pouca coisa, que eu estava lendo um livro sobre, que é o lado doce da melancolia, que aborda vários temas de neurociência, psicologia, religião. Tem várias digressões, né? Ai, meu Deus. Eu lembro que eu tinha uma filosofia que era tudo é importante. Até pensar que nada é importante de alguma forma. A gente expressa muitas coisas de modo diferente, mas em essência é a mesma coisa. Aquilo que liga um homem a uma mulher é um desejo mútuo, é uma característica em comum, que é o amor. O amor consegue conectar pessoas diferentes por causa que é uma característica que se mantém. Tipo, o número, a matemática vai ser a mesma daqui 1000 anos para trás e 1000 anos para frente. Ela é, de certa forma, imutável, independente da formalização matemática dela. Cada vez que eu me frustro quando algo que eu desejo exteriormente aconteça, o que está acontecendo a priori, além da relação sujeito e objeto, onde o objeto muda características
psíquicas, neurológicas, acontece que há uma emoção, há coisas neurológicas, neurotransmissores ocorrendo dentro do seu cérebro. E não precisa haver um referente exterior para que aquilo ocorra, ou seja, a minha frustração. O objeto, vamos pensar a frustração como um objeto. Toda vez que isso ocorre, o sentimento aciona. E é o mesmo sentimento, por mais que ele tenha camadas novas, de tipo você amadureceu, você tá diferente corporeamente, ainda em suma, essencialmente é a mesma coisa. Ou seja, tem coisas que, por mais que mude todo o exterior, essencialmente ainda é a mesma coisa. Então, pode ser que ocorra várias situações para ocorrer o mesmo sentimento. Ou seja, vários modos operantes de referentes exteriores para causar a mesma emoção, só que com roupagens diferentes. Então, se você puder de algum modo extinguir essa relação sujeito-objeto, onde o objeto detém a forma que você se sente perante a si mesmo, quando você puder alcançar um nível onde só coisas que você mesmo se nutre, só você mesmo pode aurir sentimentos bons ou ruins. No fim, não está no objeto externo o que você sente, está em você. Isso é uma obviedade gigantesca, mas é algo real. Se você não entender, não conseguir incorporar esse entendimento, as coisas sempre vão ser ruins. Tem uma parte de um livro que eu tô lendo, que fala assim: mas os livros e as músicas onde passávamos que a beleza estava nos trairão se confiarmos nele, assim como as pessoas. Não, você não pode conter o si mesmo em outra coisa que não você. O nosso problema é que a gente antropomorfiza tudo na real. A gente quer tornar tudo semelhante de modo isométrico para a gente criar esse vínculo de identidade. Assim como o fogo necessariamente precisa ser quente, é uma propriedade do fogo, as coisas para se conectarem, elas precisam ter semelhanças. Um átomo para se conectar com outro, ele tem que ter o quê? Algo que possa conectar eles dois. E isso é de certa forma, é uma semelhança que pode conectar eles. Coisas completamente opostas não podem se conectar. Caraca, e mesmo falando disso, eu ainda não consigo incorporar esse conhecimento. Puta que pariu, parece que é inalcançável a razão pura. De certa forma, ó, esses dias, no caso ontem, eu tava discutindo com meu irmão. Ele é adepto da matemática e eu sou adepto da filosofia. Ele quer uma coisa prática e imutável, e eu quero diversidade e mutabilidade, mobilidade. É como se fosse Parmênides e Heráclito. Então, a questão é que o fato dele gostar de matemática é porque gera um prazerzinho no cérebro dele e ele vive em função disso agora. Isso é uma ilusão no fundo. Assim como eu viver em prol da filosofia também é uma ilusão. E eu não tinha completado. Mas os livros e as músicas onde passávamos que a beleza estava nos traíram se confiarmos neles. Ela não estava neles, apenas nos chegava por meio deles. E o que vinha por meio deles era um anseio. Essas coisas, a beleza, a memória de nosso próprio passado, são boas imagens do que realmente desejamos. Mas quando são confundidas com a coisa em si,
se transformam em ídolos bobos, partindo o coração de seus adoradores. Caralho, isso... Tá vendo? Eu tô falando sobre uma coisa e eu pensei sobre algo e algo do mundo exterior conversou com aquilo. Isso é interessante. É meio que a sincronicidade do Carl Jung. Nossa, eu tô pigarreando e com um catarro na garganta tem 2 semanas, pelo amor de Deus. Assim como na fenomenologia a gente vê que a nossa consciência é direcionada ao mundo, às coisas mesmas, a gente tem que entender que não é a laranja que tem o sabor laranja, é a relação da laranja com as nossas papilas gustativas que causam a percepção do laranja, mas cada um experiencia de uma certa forma. O noema, a definição dele é algo que se refere ao conteúdo ou objeto intencional de uma experiência consciente. Ou seja, aquilo que a nossa consciência é voltada para uma árvore, por exemplo. O objeto que a gente dota de intencionalidade, que a gente antropomorfiza, é o noema. E noesis refere-se ao ato ou processo da consciência que dá origem ao noema. Ou seja, é da atividade mental que é direcionada a atenção da consciência para um conteúdo ou objeto específico, que é esse objeto no mundo exterior. Mas se você for ver essas características imutáveis que permanecem na matemática, também permanecem nas nossas emoções, só mudando o referente inercial exterior. Tudo está em movimento perpétuo, tudo se conserva, tudo está em inércia, porque inércia, se eu não me engano, a lei da inércia é um objeto que tende a estar em estado de repouso ou movimento constante até que um outro objeto atue sobre ele. Ou seja, ele ainda vai se manter em inércia até que um objeto atue nele, porque ele está conservando a velocidade de alguma coisa. Alguma coisa é conservada em todas as propriedades. A forma que a gente amava antes podia ser até diferente, mas assim como a gente que vai mudando morfologicamente, fisiologicamente, fisionomicamente, ainda há uma característica essencial que se mantém, assim como a característica principal da ideia e do conceito do amor, que envolve as coisas exteriores. Mas no fundo parece algo racionalista, porque não precisa de um referente. É a gente que está... É tipo o nosso cérebro que está criando a percepção de mundo exterior, até se existir algo fora, é o nosso cérebro dentro de uma caixa craniana que tá tudo escuro dentro do cérebro, tá? Ele não é, e também não é os nossos olhos que observam o mundo. Os nossos olhos só estão pegando estímulos luminosos, estímulos exteriores, fazendo uma transdução, transmitindo da retina para o nervo óptico, para o córtex visual, da consumação àquele fato. Ou seja, aquele fato ainda não é um fato até que o nosso objeto exterior tenha dado vazão àquilo. Isso é de certa forma idealista, né? O amor também envolve também abdicar e se sacrificar de certas coisas. Por exemplo, se você vai num compromisso,
você está abdicando de várias possibilidades que você poderia fazer naquele dia. Então, a maioria das coisas a gente conversando com possibilidades do futuro. Ou seja, é como se não houvesse beleza no mundo exterior. Porque o ato de atribuir beleza, de enxergar beleza, está no próprio olho. Não no olho em si, mas no sujeito que percebe as coisas. Não é as coisas que são coisas, é a vazão da consciência que faz as coisas serem coisas separadas. Existe o mundo da vida e ela condensa todo o mundo da ciência. A ciência, ela desmembra vários conceitos e estuda aquilo. A neurologia, a psicologia, a biologia estuda coisas parecidas, mas de formas diferentes. Mas o mundo da vida condensa tudo aquilo que está separado, que a consciência separa. No fim, parece que se o mundo fosse sozinho, sem alguém para observar, ele seria como um eco vazio em si mesmo. É como o desejo, assim, também, eu falo que ele é uma gula anoréxica, né? Ou seja, o desejo da gula, de você devorar algo, mas você ser vazio interiormente. De certa forma, a gula é querer integrar várias coisas no seu corpo, e a anorexia é a impossibilidade daquilo ocorrer. Então é isso. Por que eu tô falando tudo isso? Porque além de eu estar frustrado e confuso sobre estar amando uma outra pessoa que não eu, e ela não ter reciprocidade, o que é interessante, é muito legal porque não tem. Então todas as coisas que ela faz me acaba me frustrando. Aí tinha acontecido uma coisa, aí eu falei, sabe, pra mim vocês são todos crianças intelectualmente. No meu mundo eu sou errado por gostar de você. Porque ela falou que eu sou tipo uma criança, de aparência, né? Aí eu falei, todo mundo no mundo das aparências e eu das essências. Eu falei, mudei de ideia, você está completamente certa. Não posso nem sequer desejar mudança no mundo exterior. Tem que ser do seu jeitinho, mãe e vó. E presa em coisas mundanas, igual todo mundo. Melhor que se perder em discussões do passado ou criar discussões para o futuro. Eu vou tentar me calar mais, causo muita entropia. Mas no fim ajo como todos esperam. Eu não mudo porque querem. É dispendioso demais para essas pessoas normais usar energia do cérebro. Tá vendo como eu sou hipócrita? Eu tava criticando meu irmão exatamente por ele ser arrogante, filho da puta. Mas eu ajo da mesma forma. Eu tava falando que ele se acha muito por ser engenheiro e tal. E eu também, eu acabo me achando muito porque prazerzinho foi gerado no meu cérebro. E agora de certa forma, eu não me vejo como as pessoas normais se veem, sei lá. Tipo, eu não faço parte de um grupo, eu sou como algo apartado disso. Eu não preciso de uma comprovação exterior de algo interior. Eu não preciso de uma comprovação fora que eu sou inteligente. Eu deveria ser... Todo mundo fala que eu sou inteligente, mas não é esse o caso. Tipo, caralho. Mas para outra pessoa avaliar a sua inteligência, ela deve ter um grau mínimo de inteligência para poder identificar em outra coisa aquilo que outra coisa é. Eu tava no caixa junto com a Rachel e ela tinha falado, você tem que calar a boca, sei lá o quê. Aí o cara falou, não, é que o silêncio é valioso e às vezes você devia ficar quieto. Um cara que a gente nem tava conversando. Aí eu falei,
Tá, então se você ouvisse seu próprio conselho, você ficaria calado. Não é isso? Tá, discussão em primeira mão. Essa pessoa disse: "Ah, você se acha demais, isso sim. Essa característica eu odeio, não dou o mínimo valor para quem se acha melhor que os outros." Aí eu tinha falado: "Eu sou mesmo, fazer o quê?" Aí eu disse: "E quem disse que eu me acho?" Eu tinha acabado de falar que me acho. Eu não me comporto assim no mundo. Realmente, eu falo alguma coisa e faço outra, é foda. Ela apontou a minha incoerência e dissonância cognitiva. Ela disse: "Você disse lá em cima." Aí ela falou: "Somos todos burros e você é inteligente." Aí eu falei: "Pode ser do contrário também." Eu falei que dizer é uma coisa e fazer é outra. A forma que eu ajo com as pessoas é com empatia e atenção. Ela falou: "Nem parece." Aí eu falei: "Eu tava criticando exatamente isso no meu irmão e eu fazendo igual. Mas vocês pegam dados temporais e espaciais e tratam como universais." Ai, cara, peraí. Tem uma parte minha que realmente se acha e tem uma parte minha que se acha menos. Sei lá. Eu pedi pro chat GPT decodificar o que é a minha expressão gula anoréxica. Aí ele falou: "É um tema relevante no contexto dos transtornos alimentares e destaca a complexidade das relações e que os indivíduos têm com a comida e seu corpo. Essa expressão ilustra como comportamentos contraditórios podem coexistir em um mesmo indivíduo, refletindo a luta interna entre a necessidade de controle e os desejos alimentares. É fundamental que pessoas que experimentam esses comportamentos recebam apoio profissional adequado para abordar tanto os aspectos psicológicos quanto os físicos de sua condição." Mas não é uma condição real, não é? Ele mandou um monte de texto falando sobre isso, mas não é algo real, é uma expressão poética que eu uso para me referir a algo que é vazio interiormente, que quer tudo, mas não tem nada. Ai, meu Deus, sei lá, eu vou pra minha casa. Tá, e como que a gente lida com essa contradição de que o mundo das coisas não importa, ele é vazio, e a gente que dá significado às coisas importa, mas se você for relevar isso de maneira empática e se colocar no lugar do outro, então a opinião do outro também realmente importa. Mas se você disser: "Não, a opinião do outro não importa", vai parecer até um certo narcisismo de tipo: "Tá, só a minha opinião importa, só eu tenho a verdade." E é muito complicado, cara, eu tentar explicar alguma coisa sendo sucinto, incisivo, sem ser prolixo. Eu falei pra ela assim: "De fato é contraditório, tem uma parte minha que realmente acha e que e uma que se acha o completo oposto, com base no que as pessoas me falam, mas eu também não sei, geralmente é um problema de autoestima disfarçado de narcisismo, mas tanto faz sinceramente, não importa o valor que você dá para a realidade, ela é a mesma." Não tô falando dessa questão em si de achar melhor. Só que o que você acha no fim não importa e nem o que eu acho. Tipo, a questão dela falar: "Ai, eu não dou o mínimo valor." Tá, ela tá pensando: "Nossa, na cabeça dele o valor máximo das coisas é o que eu acho." Ah, então vai se fuder, na moral, mano. Se chega. Eu tenho que me libertar das amarras do mundo. Eu não. Caralho. Eu perdi tanto tempo me voltando interiormente, não, me voltando pro exterior interiormente, ou seja, eu fico ruminando os processos que acontecem no mundo fora de mim. 80% da minha realidade é mental. Eu tô processando 80% do que eu vivo
mentalmente ruminando as coisas. E 20% é a realidade mesmo. Mas todos esses processos mentais envolvem um referente que é a realidade, assim como uma ficção também tem uma parte da realidade palatável, não é totalmente abstrata e desconexa metafisicamente apartada do mundo real. Porque eu disse já que a inteligência é somente os instintos sofisticados. Porque a gente está usando do nosso intelecto só para fazer coisas que nos agrada. Quando a gente usa a ciência, a tecnologia para aumentar a longevidade da nossa vida, primorosamente é para escapar dos instintos, do medo, da morte. Toda a razão mental refere-se primordialmente a algo emocional. Quando eu desejo outra coisa, é eu desejando ter prazer no meu cérebro e desejando integrar aquilo que não é eu em mim. Quando a pessoa é muito boa em matemática, ela, nossa, é uma gênia, nossa, ela é incrível. Sabe o que acontece? Toda vez que ela faz uma equação, toda vez que ela resolve um problema, apita coisinhas no cérebro dela que gera prazer. Assim como pessoas viciadas em sexo. Não é o seu órgão, não é a partezinha que conectou com a outra partezinha e se esfrega e é prazer no cérebro. O cérebro não precisa de um referente inercial exterior para ele sentir prazer. Ele mesmo gera prazer nele mesmo. A gente só associa coisas externas, condicionando a achar que coisas que não são você gera coisas em você. Mas é você que gera coisas em você a partir de coisas que não são você. Bom, se eu não me engano, no banquete do Platão existe aquela discussão de alma gêmea baseado na peça do Aristófanes, se eu não me engano é isso, onde não é uma peça, eu não sei, eu não lembro direito, mas existe o ser humano original, o qual a nossa anatomia tem que ser curada para a gente voltar à nossa alma gêmea, porque nos primórdios era assim, existia o ser humano como a sua parte 100% masculina, 100% feminina e andrógeno, porque eles eram uma coisa só e com a sua arrogância, eles tentaram invadir o Olimpo, que é o lugar dos deuses, e Zeus puniu eles, separando os seus corpos, assim, para eles ficarem mais fracos. Aí tem a questão também psicanalítica, né, do Freud, da separação, da simbiose feto e mãe, que há uma separação e um trauma, consequentemente, porque primeiro você está na barriga da sua mãe recebendo coisas confortáveis, comida, respirando o líquido amniótico, recebendo oxigênio purificado nos seus pulmões. E um instante aquele líquido amniótico se vai, a bolsa estoura e você tem que respirar o ar do mundo. Já aí você tem que você sai de lá, tem luzes fortes e você sai daquela caverna, você ouve sons estranhos e alguém bate na sua bunda de neném. Aí é foda, é vários traumas. O neném já chega, porra, filho da puta, médico do caralho. Brincadeira. E a temperatura tava agradável até ele sair de lá. E nesse momento é um ponto sem retorno, é um ponto de ruptura na ciência, né? Quando algo quebra, é, a entropia se impregnou nas coisas e, portanto, é impossível voltar temporalmente ao estado que era antes da entropia agir sobre aquele objeto. E no sufismo, essa religião islâmica, o problema da separação entre você e o divino causa o anseio.
E é por meio desse anseio que você retorna. Depois eu vou me aprofundar mais. É porque, como eu falo as coisas aqui, eu não necessariamente estudei a fundo tudo. Eu só tô falando coisas que vêm na minha mente. E do mesmo jeito que é para o meu irmão fazer uma equaçãozinha para gerar prazerzinho no cérebro dele, eu fazer isso aqui também é uma equaçãozinha para gerar prazer no meu cérebro. Toda vez que você tenta suprimir um outro sujeito à sua própria realidade, escopo perceptual, você está tentando diminuir aquele ser para caber no que você acha certo.